Antes de me apresentar melhor, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minuto. Bom, eu me chamo Giovana, eu faço o curso de Pedagogia na Universidade de São Judas Tadeu. Eu estou no 7º semestre e a minha coordenadora de estágio é a Cristiane Simões, e esse estágio é de eixo. Estamos na segunda aula desse estágio. Continuaremos no caderno Mulher e Trabalho e ainda utilizaremos o texto 12, que fala sobre a dupla jornada. Bom, retomando a aula passada, fico como reflexão para vocês escreverem e pensarem o que vocês fariam se a vida pessoal causasse prejuízo à ascensão profissional. Que atitude vocês tomariam? Acredito que muitos de vocês se recorreriam à família, se organizariam entre vocês, né, dentro de casa. Se há mães solos ou pais solos também que existem, né, vocês fariam o que nesse processo? Chamariam alguém para cuidar dos filhos? Chamaria alguém para ajudar na limpeza da casa? Como é que vocês fariam isso para que não causasse esse prejuízo de vocês crescerem profissionalmente? E como é possível administrar o trabalho e a casa? Né? Como é que vocês fazem esse processo de vocês sozinhos administrarem tudo isso? Né? No caso aqui pensando mais na mulher, mas não tem por que não existirem homens que têm essa realidade também, certo? Por que eu estou retomando? Porque nós pensamos na nossa vida, na nossa realidade atual, né? Como nós lidaríamos com tudo isso? Temos muito recurso, temos a internet, né? Temos computadores, temos WhatsApp, pessoas para a gente conversar rapidamente, chamar uma ajuda, né? Mas e antes? Como é que isso acontecia antes, né? A gente vai discutir o conceito dupla jornada nessa aula de hoje. Bom, o objetivo dessa aula é refletir se o homem também experimenta a dupla jornada de trabalho. Como eu disse, não é só uma desvantagem feminina, né? Alguns homens também. Mas como é que eles experimentam? Pode ter pessoas que são casadas, né? E elas moram na mesma casa, mas quando chega todo mundo do trabalho, quem que faz os afazeres domésticos? É a mulher ou o homem? O homem chega e descansa, e a mulher vai fazer as coisas. Como é que funciona, né? Então, acredito que seja um caso a se pensar. Também voltando ao assunto que a gente tinha falado da sociedade, que já tem um machismo implantado, mas que há um jeito de mudar. Tudo tem jeito nessa vida, né? Vamos lá. Bom, eu vou fechar aqui o slide. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos introduzir o tema. Bom, uma frase para a gente entrar no tema totalmente. Ao se lançar no mercado de trabalho em busca de emprego, as mulheres enfrentam um dilema e as dificuldades de ter que dar conta das tarefas profissionais e das tarefas do seu próprio lar. E a gente lembra daquela imagem do texto, que é a mulher cheia de braço fazendo tudo ao mesmo tempo. Né, se dividindo em duas. Ela tem dois modos, o modo doméstico e o modo trabalho. Vamos lá. Bom, vamos lá. O que é dupla jornada de trabalho? No conceito geral, um básico, assim, um básico, é o trabalho em casa mais o trabalho externo. Não é somente uma coisa ou outra, é a soma dos dois, né? Isso é a dupla jornada que você faz no trabalho, no seu contraturno você está trabalhando em casa e assim, diariamente, não é uma coisa única, um dia, é uma jornada, né? São vários dias, é uma vida, é uma rotina. Bom, sempre foi presente na história do mercado de trabalho feminino? Sempre, né? Desde sempre as mulheres têm seus filhos, têm sua casa para cuidar. Só que nós vamos voltar um pouquinho mais para a gente entender como é que começou tudo isso. Como é que era essa história? Como foi lá no começo, assim, não no começo do começo, mas quando tudo começou a ficar mais intenso. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero pesquisar com vocês o que é dupla jornada de trabalho sem jogar nas pesquisas. Eu joguei, ó. O que vem a ser o conceito de dupla jornada de trabalho? Vou até clicar Enter de novo para vocês verem que eu não escolhi. Ó. E o que aparece? Sempre aparece mais voltado para a mulher. Dupla jornada. Mulheres trabalham 10 horas a mais do que homens.
a situação das mulheres em relação aos trabalhos domésticos não tem avançado. A divisão do tempo entre trabalho assalariado e doméstico é a rotina de quase 93% das mulheres, é muita coisa, e de 78% dos homens que trabalham fora de casa. Vamos mais para baixo, vamos ver umas pesquisas aqui. Desse modo, apesar da crescente incorporação das mulheres no mercado laboral, elas não conseguem desvincular-se do papel social a elas designado, que a gente falou na aula passada, do patriarcado, delas terem essa referência com a família. Não que a mulher não goste da família, mas não é só isso que ela faz. A mulher tem muito mais a oferecer no mercado de trabalho. Bom, o que mais temos aqui para lermos de interessante? Então, é costume cultural, na maioria dos lares, a dupla jornada. Infelizmente, ainda existe disparidade entre homens e mulheres em conceitos culturais. Disparidade é uma coisa que não tem uma equidade, é muito diferente uma coisa da outra, né? Bom, mulheres trabalham 7,5 horas a mais que homens, devido à dupla jornada. Então, achamos muito isso, né? Mais voltado para a mulher. A mulher carrega mais isso da dupla jornada, não tanto o homem, mas não podemos eliminar. Tudo tem sua exceção, né? E seu outro ponto de vista. Mas aqui estamos falando das mulheres, certo? Bom, agora voltando aqui a outro slide. Sempre foi presente na história do mercado feminino? Sim. Eu separei aqui para ler para vocês um pedacinho de uma monografia que tá no site do Brasil Escola, Monografias Brasil Escola, e fala sobre essa história. A inserção da figura feminina no mercado de trabalho tem como destaque a época em que as indústrias se fortaleciam cada vez mais. Os efeitos do capitalismo e das condições da infraestrutura social foram sentidos com intensidade através da Revolução Industrial, trazendo consigo o empobrecimento dos trabalhadores, com famílias que viu-se atingidas pela mobilização da mão de obra da mulher e dos menores nas fábricas. Então, a mulher saiu de casa e foi trabalhar. Mas não era tudo isso, não. Ela ia trabalhar, mas ela não era valorizada. Vamos lá. Com isso, os desníveis entre as classes sociais foram observados de tal modo que o pensamento humano não relutou em afirmar a existência de uma séria perturbação ao problema social. É de salutar importância destacar que a indignidade das condições de trabalho vivida, principalmente pelas empregadas e pelos menores, era de ampla proporção. Então, as mulheres, elas trabalhavam, mas não eram condições boas, elas trabalhavam em péssimas condições, né? Durante o processo de industrialização, o trabalho feminino tornou-se mais acessível aos olhos dos empregadores, sendo aproveitado em larga escala, deixando a mão de obra masculina em segundo plano. Isto porque os baixos salários eram destinados às mulheres. Então, as mulheres recebiam menos, trabalhavam mais e elas não eram valorizadas. Então, sempre foi presente na história do mercado feminino, não é mesmo? Destacando que a não intervenção do Estado nas relações de trabalho propiciavam para a desigualdade no trabalho homem e mulher menor. Então, a mulher, ela se equiparava aos menores de idade que trabalhavam. Então, era uma mão de obra mais... tinha mais, mas não era tão valorizada. Não era uma mão de obra pesada, assim, vamos dizer. Não era do homem, a mão de obra do homem. Bom, outro trecho. Mesmo com a preferência pela mão de obra feminina pelos empregadores, a mulher sempre foi pouco valorizada na história, tanto na sociedade quanto na sua participação das relações de trabalho. Isso porque a preferência pela mulher no mercado de trabalho era tão somente em razão do baixo custo. Não era nem porque ela fazia direito, e muitas com certeza fizeram muita coisa bem, né? Mas não eram valorizadas por isso. Era por elas serem uma mão de obra barata. E os homens sempre tiveram no lugar deles, né? Sempre tiveram cargos altos e eles eram valorizados, né? Homens fortes, mais inteligentes, não, né? Essa era a visão. E ainda continua sendo, infelizmente. Não é uma coisa que sumiu totalmente da nossa sociedade. Bom, atualmente, sabido que mesmo com a presença feminina cada vez mais sólida nos postos de trabalho,
Os cargos de chefia e gestão, que por sua vez eram melhores remunerados, sempre foram destinados aos homens, pois a questão do gênero feminino sempre foi obstáculo para o avanço da mulher no mercado de trabalho. E as suas características sempre foram relacionadas à fragilidade, lançando mão do profissionalismo e da sua capacidade para o labor. Então, sempre houve e ainda tem, né? A gente escuta, mas os hormônios, TPM, né? Sempre sobressaem a capacidade que todas as mulheres têm. Então, sempre foi presente essa dupla jornada e ainda mais a desvalorização, né? A dupla jornada, a mulher sempre teve filho, a mulher sempre teve casa, sempre teve família. Antigamente era uma coisa mais imposta elas terem família. Hoje em dia já é mais uma opção. Mas desde que o mundo era mundo, as mulheres tinham a dupla jornada de trabalho, né? Quando elas começaram a entrar no mercado de trabalho. Bom, vamos para a nossa atividade. O caderno do EJA, ele pede para a gente discutir, debater e refletir alguns pontos desse assunto. Vamos ao primeiro. Quero que vocês pensem, anotem como a gente fez no outro, né? A gente se colocou nessa realidade, agora a gente pode até comparar o passado com a atualidade que a gente vive. Bom, discutir com a classe em que tempos passados a mulher tinha o papel de reprodutora e educadora dos filhos. O trabalho era caseiro e o número de filhos bastante grande. Então, antigamente, as mulheres tinham muitos filhos. Hoje em dia a gente fala, porque não tem televisão em casa, que não sei o quê. Mas, antes, as mulheres realmente tinham mais filhos, porque elas eram, ainda antes da Revolução Industrial, quando a mulher era só para ficar em casa mesmo. Elas tinham muitos filhos, porque o homem saía para trabalhar, para trazer, né, sustento, e elas só vivia para cuidar dos filhos e da casa, realmente. Tinha pergunta dos seus avós, dos seus bisavós, ou ver quantos tios vocês têm. É um número muito grande, agora é muito pequeno, né? Veio diminuindo conforme o tempo, conforme o trabalho foi chegando mais na vida da mulher. E o homem e a mulher têm que trabalhar juntos para sustentar na sociedade de hoje também. Bom, outro ponto. Discutir, ainda que com o passar do tempo, os rendimentos da família foram se reduzindo. Condição geral do mercado de trabalho. Lançando a mulher no mercado de trabalho e reduzindo o número de filhos por casal, que a gente acabou de falar. Então, quando a mulher foi começando a trabalhar mais, ela já ficava mais fora, chegava mais cansada, né? Não está mais a serviço do marido. Se não quer ter relações no dia, não tem. Então, são direitos e uma coisa leva a outra. A partir do momento que você começa a fazer mais coisas, você fica mais cansado, não tem mais tempo para algumas coisas, vê que não encaixa ter mais filhos, né? Eu acho que a média geral de casal tem filhos são 2 filhos no máximo, né? Recentemente, assim. Então, foi mudando com o passar do tempo, né? Mais trabalho, menos tempo para ficar em casa. E aí que a jornada vem com mais peso, porque a gente fica menos tempo em casa e tem muita coisa para fazer. E essa jornada dupla de trabalho pesa muito, e principalmente nas costas das mulheres. Outro ponto, terceiro ponto, debater as misturas de papéis. Do mesmo jeito que a mulher passa a exercer profissões que antes eram quase exclusivas do homem, o homem passa a exercer tarefas caseiras e educacionais para com seus filhos. Bom, mulheres entrando no âmbito masculino. Uma profissão que é muito, tem a maioria dos seus profissionais são homens, são as engenharias, né? Principalmente engenharia de produção, mecânica, civil. E agora estão vindo mais mulheres trabalhando nessas áreas. É uma área muito masculina da construção. Mas isso não impede que as mulheres também entrem nessa área. E uma área que a gente pode falar, que é uma área que tem poucos homens ainda, que eles estão começando a aprender, a querer participar também, é a área da educação. Né? Não só em casa os pais ajudarem os filhos a aprenderem as matérias, mas, né, a fazerem as lições de casa, assim como as mães fazem, mas também na pedagogia, por exemplo, tem homens que fazem esse curso para serem professores de crianças, da educação infantil, ensino fundamental. Então, estão se misturando, isso é bom.
É bom as pessoas terem direitos iguais a qualquer área, assim como as mulheres têm direito a exercer funções dos homens, né, que seria dos homens, entre aspas, porque não é do homem, é da pessoa que tem o sonho de ser isso, de fazer essa profissão, então, enfim, que tem a capacidade de fazer, os homens também têm que entrar nesse meio, entendeu? Não tem nada que é de homem e de mulher, é da sociedade, são papéis, são coisas, são atividades, trabalhos que beneficiam a sociedade de alguma forma. Então, esse é um ponto para a gente pensar e discutir e ver as pessoas ao nosso redor, na nossa realidade. Bom, debater ainda com os alunos, último ponto, a criação de creches para atender às necessidades das mulheres trabalhadoras. Então, acho que com essa vinda das mulheres para o mercado de trabalho cada vez mais, elas têm um tempo para voltar a trabalhar depois que elas têm filhos, né? Acho que são 6, 4 meses, mais ou menos. Então, as creches, a educação infantil, né? Tá vindo com muita força ultimamente, porque as mulheres estão tendo seus filhos, né? Que tem muitas mulheres têm sonho de ser mãe, não são todas, né? Mas muitas têm esse sonho. E elas têm os filhos, mas elas não conseguem, não querem ficar vivendo só pelos filhos, elas querem trabalhar também, elas querem continuar seu sonho, criar um filho. Então, aí vem as creches, que são muito essenciais, né, para essa primeira infância, esse primeiro momento das crianças de aprendizado, de coordenação motora, de primeiras vivências. Então, as creches tem muita creche em bairro, a gente vê muita escolinha, né, que chamam de escolinha de educação infantil, por aí, porque as pessoas estão tendo seus filhos, né, 1 ou 2 filhos, mas elas querem deixar e querem aproveitar esse tempo que eles estão na escola. Então, é um trabalho conjunto de creche, das mães estão trabalhando, das famílias, no geral. Bom, vocês vão refletir sobre esses pontos. É muito legal pensar isso para a gente pensar num todo, né? A gente tem um olhar mais empático da nossa sociedade. Porque as mulheres, nós somos grande parte, né, da sociedade. E nós temos que trabalhar todos em conjunto, tanto os homens quanto as mulheres, certo? Bom, o Caderno E já sugeriu uma música muito legal pra gente dar uma refletida, escutar. Essa aqui. O nome da música é Maria Maria, do Milton Nascimento. Eu vou ler pra vocês porque eu não sei cantar. É assim: Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como qualquer outra do planeta. Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria Maria, mistura da dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. É muito bonita essa letra porque relata as mulheres. Todas nós somos fortes e temos essa capacidade de enfrentar tudo. E essa dupla jornada de trabalho é complicada, né? Eu, pessoalmente, não sou mãe, não tenho filhos, mas eu vejo pela minha mãe, né? Então, é bem legal, bem legal. E aqui as pessoas param para pensar, quem é essa Maria, né? Que eles usaram de inspiração. Não é qualquer pessoa. Ó, eu achei aqui uma matéria bem legal que fala dessa Maria. Ó, bem breve que isto é postou. Maria composta há 40 anos, ganhou pela primeira vez um clipe, que é muito bonito, se vocês quiserem assistir, é bem interessante. Milton fala de sua origem. A história da Maria, quem me contou foi o Fernando Brant, que compôs a música junto com Milton Nascimento. Fiquei com isso direto na cabeça, depois que ele descreveu a Maria que ele conheceu. Ela morava na beira dos trilhos em Minas Gerais. Criava os filhos sozinha e passava muita dificuldade. E mesmo com tanto sacrifício, ela fazia de tudo para manter os filhos na escola. Ela era um exemplo, uma aluna mesmo, sabe? Uma aula de vida. E foi isso que inspirou a gente. Então, a Maria, que é falada nessa música que representa tantas mulheres, é uma mulher muito guerreira também. E é descrita lindamente nessa música, do Milton Nascimento.
E aí, se vocês puderem escutar, ver o clipe, refletir, fechar os olhos, escutar a música, é bem gostoso de escutar e emociona bastante, é bem bonita. Mas é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Vou tirar aqui, ó, compartilhamento de telas. E é isso, um beijo e até mais.